A primeira ilusão que vou lhe mostrar provavelmente vai deixar você de queixo caído. Olhe para os cubos aqui. As formas neles parecem ter diferentes tons de cinza, mas se você olhar de perto, perceberá uma forma móvel em cada um deles. Quando ela se move, você pode vê-la claramente, mas quando ela para, ela se mistura perfeitamente onde quer que esteja. O truque está no gradiente. As formas não são uniformes em cores e fazem você acreditar que têm tons diferentes, embora sejam absolutamente semelhantes entre si. Contudo, o acabamento branco em cima e embaixo também ajuda. Vamos para a ilusão da parede da cafeteria. Ela foi descoberta pela primeira vez em 1898, mas ganhou popularidade quase um século depois, quando foi descoberta na parede de um café em Bristol, na Inglaterra. Os ladrilhos fazem você acreditar que as linhas são inclinadas, mas se você se concentrar nelas, perceberá que são perfeitamente retas. O efeito é obtido graças ao alinhamento dos ladrilhos. Os pretos e brancos não estão posicionados diretamente acima e abaixo um do outro, o que faz você pensar que eles estão em desordem. Na verdade, porém, a ordem é absoluta aqui. Eles estão simplesmente confundindo a sua mente. E agora estamos passando por um túnel que vai fazer você piscar muito. Bem diante de você tem um quadrado que não é um quadrado. Ou é, mas parece uma pirâmide. Ou não. De qualquer forma, uma ilusão de ótica como essa faz você se perguntar o que está vendo. Seu segredo está nas formas de que é feito. Se fosse composto de linhas contínuas, você veria quadrados simples, cada vez maiores. Mas como existem lacunas nos cantos, elas fazem com que toda a imagem pareça uma pirâmide, graças aos cantos ilusórios dela. Estamos prontos para outro desafio. No próximo corredor, não se preocupe em olhar para as paredes. Elas estão aqui para decoração. Desta vez, estamos viajando em cima de uma ilusão. É a fita de Moebius. O paradoxo dessa forma é que ela tem apenas um lado. Tecnicamente é uma superfície plana, sem parte superior ou inferior. A fita é feita em um laço curvo de tal maneira que, quando suas pontas se encontram, a tira vira e continua. Onde quer que você se encontre nela, você sempre estará no seu único lado, que é tanto superior quanto inferior a qualquer momento. Eu sei, é difícil entender isso. Se for mais fácil para você, a faixa de Moebius é basicamente o objeto 2D em um espaço 3D. Melhorou? Não? Imaginei. De qualquer forma, vamos para a próxima ilusão. Prepare-se, não é tão simples quanto parece. Está vendo os ladrilhos nas paredes? No centro parece haver uma forma redonda que está saliente. Como você já deve ter adivinhado, ela não é um relevo. Tudo depende do que você procura, mas a verdadeira ilusão nem está nisso. Seria muito óbvio, não? Quando você se move ao longo dos trilhos, pode ver que o padrão também está se movendo. E a forma redonda no centro está pairando um pouco acima do fundo e se movendo separadamente dele. Seria ainda mais proeminente se os quadrados fossem retângulos. Horizontal no fundo e vertical dentro do círculo. Nossos olhos simplesmente não conseguem alinhar essas formas diferentes. A próxima ilusão é provavelmente a mais antiga de todos os tempos, e você a vê em muitos designs hoje. Olhe para as paredes deste corredor. O padrão parece estar se cruzando. As fitas azuis passando por cima e por baixo das pretas e brancas. É bastante óbvio, porém, que existem apenas retângulos de tamanhos diferentes desenhados nas paredes. O próximo padrão é apenas outra versão do mesmo. As linhas estão se cruzando, formando uma rede. Mas aqui, sombras e hexágonos pretos criam uma ilusão ainda mais visível de uma imagem em 3D. As fitas amarelas e rosa parecem se dobrar umas sobre as outras. E o último padrão aqui faz você se sentir como se estivesse em algum tipo de cesto de palha. Tiras horizontais e verticais são feitas de linhas separadas, e as sombras fazem você acreditar que elas estão passando umas sobre as outras. Os pequenos espaços pretos nos cantos também ajudam nisso. Agora olhe para as paredes novamente, como se você tivesse outra opção. Você não vai entender nada aqui, mas no próximo corredor... Aqui está. Você vê o padrão se movendo com a gente? Se você adivinhou que na verdade ele não está se movendo, você está absolutamente certo. As cores vibrantes e contrastantes desse padrão fazem seus olhos perderem o foco. Eles tentam se ancorar às formas, e é aí que a ilusão os atinge.
Quando a direção do padrão muda abruptamente, você pode vê-lo se mover. E nesse corredor você pode ver áreas e cubos azuis com cantos faltando. Os que estão nos cantos superiores são definitivamente cubos, não são? Bom, depende do ângulo. À medida que nos aproximamos e mudamos o campo de visão, os cubos se tornam áreas planas, com cubos menores dentro delas, e vice-versa, enquanto a verdade está realmente no centro. Tudo isso é apenas um jogo de sombras, e todas as formas aqui são planas. Por fim, não há necessidade de olhar para as paredes. Desta vez, tudo o que você precisa está bem na sua frente. Vê aquela forma à distância? Parece um topo de mesa ligeiramente inclinado, com um peso no lado esquerdo. Mas se você olhar de longe, verá que o topo está perfeitamente nivelado. A inclinação parece graças às listras, indo em diferentes direções. Está tudo nos seus olhos. Vamos para a próxima ilusão. Os blocos pretos e brancos nas paredes parecem ser completamente aleatórios, mas certamente não são. Se você apertar os olhos, deixando-os quase fechados, verá algo escrito nas paredes. Ou você pode apenas olhar através deste vidro fosco que coloquei para sua conveniência. Você tem dificuldade em ver este texto sem ajuda por causa do contraste excessivo e porque os blocos são semelhantes em tamanho. Seus olhos não entendem o que é sombra e o que não é, até você apertar os olhos. Mas assim que você tiver visto a escrita, não será capaz de não vê-la mais. Tente olhar para a parede enquanto passamos pelo vidro ao sair. No próximo corredor, concentre-se nas lajes grandes. Está vendo as linhas verticais vermelhas? Elas são paralelas ou não? Se você acha que não, olhe novamente com atenção. Por causa das linhas externas indo em todas as direções, as vermelhas parecem curvas, mas na verdade elas são perfeitamente retas. Apenas remova mentalmente as linhas pretas e você verá. Como um bônus, os quadrados que mencionei anteriormente confundem seus olhos, fazem-nos acreditar que são arredondados, embora não sejam. Agora isso parece uma cena de filme de terror psicológico. As formas que você vê nas paredes parecem estar se movendo, mas novamente é apenas uma ilusão de ótica. As únicas coisas que se movem aqui são as linhas verticais que fazem parte do padrão. Conforme elas mudam, elas descobrem e bloqueiam diferentes partes das formas por baixo. E esse movimento cria a ilusão de que as formas estão se movendo. Você mesmo pode tentar fazer isso com 2 folhas de papel, uma em cima da outra. Apenas certifique-se de que ambas as camadas estejam devidamente preparadas. E aqui nos encontramos em uma floresta cinza. A ilusão que você está procurando está ao seu redor. Olhe para as paredes e colunas. Viu as faixas verticais? Graças ao gradiente de fundo, elas parecem mudar gradualmente de tom, mas isso não é verdade. Se você remover o fundo, verá por si mesmo que as tiras são de cor uniforme e apenas um tom de cinza.